Oi, gente, tudo bem? Você que tá vendo esse vídeo aí no YouTube, esse vídeo é um corte da minha live lá na Twitch, tá bom? Caso queira aparecer na descrição do vídeo, o link caso que tem um Amazon Prime, querer deixar um sub lá, vai me ajudar bastante também. Aparece lá pra conversar com o pessoal, todo mundo é muito legal também, tá bom? Aparece por lá. Alguns anos atrás eu li uma matéria dizendo que o Cyberpunk estava morto. As predições dos anos 80 não se concretizaram e aquele futuro distópico que os caras pensaram lá atrás, onde os Estados Unidos se tornava uma colônia cultural do Japão, nunca aconteceu. Como a gente sabe, a bolha econômica japonesa estourou no começo dos anos 90, né? E desde então o Japão estagnou. Hoje, o medo do Ocidente é a China, né? O Japão quase venceu os Estados Unidos no próprio jogo deles, mas a China hoje vai além. A China propõe um jogo diferente. Mandou um sonzinho aí? Né? Com outras regras. E nessa treta, o mundo vai aos poucos tomando partido. E ao mesmo tempo em que vai se desenhando aí na geopolítica uma nova ordem mundial, vai se desenhando na ciência uma revolução tecnológica, né? E como a gente já viu no passado, quando a competição pelo domínio do mundo fica mais acirrada, fundo, né? O progresso muitas vezes é colocado acima da ética. O clima, né? Todo e o limiar entre o algoritmo e a consciência, que já não é muito claro para a neurociência, pode ser alcançado sem que a gente nem se dê conta. Foram justamente em tempos de incerteza que o Cyberpunk surgiu da primeira vez, e é em tempos de incerteza em que ele retorna, né? O gênero voltou a chamar a atenção nos últimos anos, e o Japão, que ainda é a terceira maior economia do mundo, a principal potência capitalista na Ásia, assim como da primeira vez, vai acabar desempenhando um papel crucial nesse novo Cyberpunk. Será que hoje o Japão vive a distopia que os autores previram lá nos anos 80? E qual vai ser o papel do Japão no Cyberpunk do século XXI? É bizarro, porque o Cyberpunk da época dos anos 70, 60, sei lá, quando foi criada essa parada de Cyberpunk, era muito diferente, não tinha tecnologia igual tem hoje em dia, era tudo muito longe. Hoje em dia tá tudo evoluindo e passando muito rápido, né? Então, sim, o Japão ainda é a ponta de toda essa tecnologia. O Japão é a China hoje em dia, né? Mas essa tecnologia estética, até bonita, né? O Japão ainda é isso, mas eu acho que não chega nesse mundo cyberpunk que foi pensado na época, que foi imaginado na época, é muito diferente. Como você tá sentindo no Brasil? Bem, tô bem. É bom que não tá um calor do inferno, né? Então, tipo assim, eu tô bem. E minha família, meus amigos, né? Sair com os amigos, sair com a família, final de semana eu vou sair de novo, então... Conceitualmente falando, o próprio Mike Pondsmith disse uma vez que São Paulo e o Rio de Janeiro eram as cidades mais cyberpunk que ele já esteve, né? Principalmente por conta da desigualdade, da violência, né? Agora, em questão estética... O pessoal só pensa na estética e na parte tecnológica, né? Faz sentido. Metrópoles asiáticas se aproximam muito mais do conceito futurista que a gente vê nas obras, né? A gente já falou aqui no canal como isso às vezes reflete até um certo orientalismo, né? Principalmente nas obras cyberpunk mais genéricas, que não se preocupam tanto com o conceito e só com a ambientação, né? Porque aí muitas vezes os caras acabam caindo nesse clichê de retratar o Oriente como se fosse um lugar místico, né? Um lugar misterioso e sombrio, onde o protagonista americano vai se aventurar. O Ridley Scott, ele disse uma vez que a principal inspiração dele na hora de criar a ambientação de Los Angeles, né, no primeiro Blade Runner, foi Hong Kong, né? E isso na verdade faz todo sentido, porque a visão nos anos 80 era de que o Japão se tornaria a nação mais poderosa do mundo, né? E por consequência os Estados Unidos passariam ali o Japão só não é o país mais poderoso do mundo porque eles quiseram entrar na guerra do lado errado, né? Um crime, mas tomou bomba. E muita sanção, né? Por muitos anos, muita sanção de muita coisa. Se eles não tivessem feito isso, talvez hoje em dia o Japão seria o maior país do mundo, assim, poder. O negócio é que eles fizeram decisões erradas aí no caminho, né? Unificação, né? Ou seja, a Los Angeles futurista do Ridley Scott era fruto de um choque cultural entre o Ocidente e o Oriente. E por coincidência é exatamente isso que Hong Kong é. Hong Kong foi uma colônia britânica, né, até 1997, e direto ela é tratada como uma cidade onde o Ocidente encontra o Oriente, né? Hong Kong é um dos melhores modelos que a gente tem para tentar entender como seria esteticamente uma metrópole cyberpunk, né, uma fusão
capitalista, Hong Kong é muito caótica, bonito. entre o berço da civilização ocidental e o berço da civilização oriental, né? A Inglaterra e a China. Não que hoje Tóquio seja muito diferente disso também, né? Até porque, como os Estados Unidos se perpetuaram no século XX, hoje a gente vive num mundo americanizado, né? Então, ao invés de Los Angeles ter ficado um pouco mais parecida com Tóquio, Tóquio é que acabou ficando um pouco mais parecida com Nova York. Agora, Será o Ridley mesmo? Scott disse também que ele tinha imaginado Hong Kong num dia bem ruim, né? Ele provavelmente estava falando da chuva. Em praticamente todas as cenas do Blade Runner que acontecem na rua, né? Tá sempre chovendo. Sempre chovendo, né? E o engraçado é que nos anos 80 as pautas ambientais ainda não eram tão faladas quanto hoje em dia, né? Mas hoje a gente já sabe que, com o aquecimento global e tudo mais, é realmente possível que o futuro seja mais chuvoso mesmo, né? Na época é possível que ele tenha visto na chuva uma forma ali de exaltar a estética neo-noir, né? Que é muito presente nas obras cyberpunk, assim como na névoa, né? Na noite, a confusão da metrópole, os vultos, as silhuetas contra as luzes, né? Cada pessoa ali cuidando da sua própria vida, os rostos cobertos pelos guarda-chuvas. Tudo isso adiciona uma certa mística, né? Uma ambientação de mistério e tudo mais. E além disso, a vida no mundo cyberpunk não é fácil, né? E a chuva constante torna tudo ainda mais complicado. Você já nem percebe ela ali, de tão acostumado que você já tá. Mas com certeza seria mais fácil caçar androides no seco do que debaixo de chuva. Se o Android fosse... E o interessante é que até em algumas obras Se o cyberpunk... Android quebrasse com a água, né? Não era não, mas já que o Android é a prova d'água, né? É melhor no seco do que na chuva, né? O tempo lado. E o interessante é que... Tem tantas fofocas, mas tu nem deve querer saber. Claro que quero saber. Fofoca, por favor, sirva. Até em algumas obras cyberpunk japonesas, né? Que nem no Ghost in the Shell, por exemplo, a cidade de Newport City, né? Que é uma cidade fictícia, mas que na história fica localizada perto de Osaka, aqui no Japão. Ela tem também a estética mais inspirada por Hong Kong do que pelas metrópoles japonesas, né? A gente vê em diversos momentos placas escritas em chinês ao invés de japonês, e alguns cenários lembram muito a antiga favela vertical de Kowloon, né, que foi demolida nos anos 90, mas que nos anos 80 era vista como um modelo perfeito do cyberpunk, né? Kowloon era uma cidade vertical clandestina, construída sem planejamento nenhum dentro de Hong Kong, né? Ela foi a região mais densamente povoada que já existiu na Terra, né? O bagulho era todo dominado pelas tríades, né, a máfia chinesa, e a cidade não seguia nem as legislações de Hong Kong nem da China, né? Na verdade, Kowloon era quase autossuficiente. Tem poucos registros de imagens de Kowloon na internet, mas era um ambiente muito escuro, muito úmido, que mesmo quando não estava chovendo você tinha que andar de guarda-chuva aberto por causa das goteiras, né, dos canos que tinha no teto dos becos. E o interessante é que hoje a gente tem alguns becos aqui em Tóquio que lembram muito a aparência dos becos de Kowloon, né, principalmente em Shinjuku, em Ueno e até em Ginza. Mas não chega a ser o nível. É só porque são partes de becos fechados numa cidade super populosa, não tem espaço mais pra nada, mas não se compara a Kowloon porque lá era como se fosse uma favela mesmo, vertical. Parece cara, basicamente, imagina uma favela do Rio de Janeiro, só que no meio de uma cidade asiática, só que muito mais dark, assim, muito mais, literalmente, cyberpunk, né? Era uma parada muito mais dramática, dark zona, né? Que na favela você ainda vai durante o dia, tá sol, é uma favela, é normal, aquele. Era uma parada bizarra, Kowloon. Que ironicamente é o metro quadrado mais caro da cidade. Essas passagens sombrias de Ginza, elas são geralmente usadas pelos empregados, né? Principalmente os funcionários dos hotéis de luxo, né? Dos restaurantes de luxo. E eles ficam ali separando o lixo, fumando um cigarro ali na pausa do expediente. Eles ficam espreitando ali na escuridão dos becos para não enfeiar as alamedas iluminadas, né? E essa é outra característica marcante, se não a mais marcante das metrópoles cyberpunk, né? As luzes. Num capitalismo desenfreado, as propagandas tomam conta da paisagem urbana. Painel luminoso para lá, telão para cá, né? Letreiro de neon. E nisso Zona, Tóquio cara. também É não deixa bonito. a desejar nenhum. A gente tem essa visão romântica, assim, dessas tudo iluminado, um monte de post, uma coisa, porque é muito, tipo, asiático, né? Japonês, muito bonito, mas, cara, é uma zona. Você olha, você para pra olhar mesmo e pensar, e você olha e fala, tipo, é uma bagunça, é feio. É bonito porque a gente tá acostumado com a estética, assim. Tem todo esse negócio da cultura asiática, japonesa. Mas quando você para pra pensar mesmo, olha isso aí, é uma zona. É uma bagunça. É que a gente não entende também a letra, né? Então a gente acha que é um monte de coisa bonita, né? A letra japonesa toda escrita, né? Os kanjis, o hiragana.
Mas é tudo bonito escrito assim, porque... Mas se fosse tipo escrito em português, tudo aí, você ia olhar e falar, caralho, que merda, tudo uma bosta, tudo sujo. Quando você parar pra pensar mesmo assim, é zoado. Quantidade de coisa iluminada, quantidade de informação o tempo todo, você fica... Nem um pouco. Uma característica importante da irregulamentação da publicidade, né, é que as cidades perdem a identidade urbana, né? Uma pessoa desatenta que veja uma foto do cruzamento de Shibuya pode facilmente confundir com a Times Square em Nova York, por exemplo, né? Os autores cyberpunk usam isso como recurso estético para representar a globalização, né? Mais A ou arquitetura menos, e a mais ou cultura menos. local desaparecem debaixo da poluição visual das propagandas. Você não sabe nem em que país você tá, mas o outdoor da Coca-Cola tá sempre ali, onde quer que seja, né? É a representação de uma espécie de culto global às corporações, né? Um bagulho muito maior do que qualquer nacionalismo. Num ponto em que a função da propaganda já tá muito além de meramente anunciar um produto, né? Queria que a Coca-Cola... Eu tenho uns pensamentos de vez em quando, bem nada a ver, né? Eu queria que, tipo, sei lá, a Coca-Cola fosse proibida no mundo, do nada. Assim, tivesse uma lei mundial. A galera se concordasse, todo mundo me falasse, então, Coca-Cola é ruim. Tá proibido Coca-Cola no mundo. Como será que, sabe? Você quer me fuder? Quero. Eu digo da Coca-Cola mesmo. Eu tomo Coca-Cola direto. Tá, mas tem outros refrigerantes. Eu digo, tipo, geral, Coca-Cola, Pepsi. Tipo assim, galera, acabou. Não vamos mais fazer refrigerante. Acabou. Acabou. Isso faz mal. Coca, Pepsi, Sprite, tudo. Acabou, acabou. Tá fazendo isso mal pro mundo e não dá mais pra fazer. Tá ligado? E acabou, acabou. Acabou. E aí? É igual fizeram com... igual estão fazendo... Tá, você prefere, mas não vai ter mais. E aí, o que você vai fazer? Não tem, acabou. E aí, como é que você vive? Você gosta de qualquer? Eu não ligo, eu não tomo refrigerante, basicamente. Então, tomo muito raramente refrigerante. A parada é que eu não me importo. Evito demais, na verdade. O máximo que eu posso evitar. Igual, tipo, com relação à poluição. O mundo inteiro fez um acordo com relação à poluição. Os carros foram ficando menos poluentes. Agora tem os acordos dos carros todos com o tempo virarem carros elétricos, ou carro que não façam nenhum tipo de poluição. Só que aí você tem, sei lá, tem 10, 15, 20, 30 anos pra sociedade ter essas normas de acordo que não vai ser de um dia pro outro. E a Coca ia ser tipo isso, tipo assim, ó, 5 anos pra parar de fabricar refrigerante no mundo. 5 anos, tá ligado? Ia ter que estocar, né? Você ia ter que estocar aí, mas, tipo assim, ia ser isso. Assim, 5 anos não vai mais ter sido... Todo ano vai sendo diminuída a produção, todo ano vai ter menos, até daqui a 5 anos não tem mais refrigerante no mundo. Acabou o refrigerante. Imaginou a doideira disso aí? Eu acharia maneiríssimo. Queria ver o caos. Mas, imagina vender uma lata de Coca por 5 mil reais. Eu não ia comprar, né? Porque eu não ligo. O poder dos signos sobre as pessoas, né? Agora, o interessante é que no Blade Runner 2049 a cidade é bem mais escura do que no primeiro filme, né? Como o Blade Runner 2049 é uma obra mais recente, isso já é provavelmente para retratar os efeitos das crises ambientais, né? Da crise energética. Poeira, poluição. Onde as cidades já não podem continuar se dando ao luxo de manter milhares de telões acesos de noite, a poluição, né? Também que escurece talvez o cyberpunk tudo, né? do século XXI não seja tão iluminado quanto dos anos 80. No 2049, tem muito isso. Da poluição, né? No Blade Runner 2049 e no Cyberpunk 2077 a gente já vê também áreas da cidade que se tornaram inabitáveis, né? Ou por acúmulo de lixo, ou por desertos tóxicos, né? Que se formaram ali por decorrência das alterações climáticas. Algumas obras cyberpunk também, né? Umas mais modernas assim também relatam às vezes partes das cidades que ficaram inundadas, né? Com o aumento do nível do mar por causa do derretimento das geleiras, né? Veneza tá lá afundando. Outro detalhe importante em relação à estética é o neon. Veneza vai sumir. Que nos anos 80 tava na moda. Hong Kong e Las Vegas, principalmente, eram cheias de letreiro de neon pra lá e pra cá. Mas isso também vem mudando, né? Desde que o LED se popularizou, ele se mostrou uma opção muito mais barata na produção de painéis do que o neon, né? Hong Kong vem tendo quase todos os letreiros de neon substituídos por painéis de LED. O Cyberpunk do século XXI também. Gasta menos energia, provavelmente né? Vai ter bem menos neon e muito mais LED. Menos poluente, eu acho, não sei. Um aspecto que alguns autores vêm explorando também é a possibilidade de no futuro as cidades serem completamente escuras e todas as publicidades aparecerem individualmente no implante de realidade aumentada em cada pessoa, né? Ou seja, a metrópole é totalmente cinza e estática, mas um implante de realidade aumentada no olho de cada pessoa, né? Faz com que ela veja um monte de hologramas e publicidade saltando em todo quanto. E aí, pra você não ver essa publicidade, você tem que pagar. Tem que pagar pra não ver publicidade no seu dia a dia. Você tá na rua, você tem que... Ah, Deus me livre. Né? Nossa, que inferno. É o limiar entre o mundo real e o mundo virtual desaparecendo aos poucos, tá ligado? Um treco. Agora, além das luzes,
das propagandas, né, e tudo mais, quase todas as obras cyberpunk também retratam uma cidade depredada, né? É o high-tech low-life, quando as contradições da sociedade se tornam evidentes ao ponto de ter mendigo dormindo embaixo de outdoor da Apple, né? No Akira, que também é um cyberpunk japonês, a cidade de Neo Tóquio é uma cidade extremamente tecnológica, né? Mas extremamente depredada, cheia de lixo, cheia de pichação, construções antigas, parede rachada, semáforo queimado. Além de ser, claro, uma cidade extremamente violenta eu também, colecionava né? Crime e revista Neo Tóquio. mais. O Japão, como vocês sabem, ainda é um dos países mais seguros do mundo, né? Tóquio diversas vezes citada como a cidade mais segura do mundo. E existem inúmeros motivos para isso, né? Mas um deles é porque a desigualdade social no Japão afeta principalmente os idosos, né? E os idosos, eles não têm mais o vigor necessário para se revoltar contra o sistema, tá ligado? Para cometer crimes, para protestar, que nem os autores dos anos 80 pensavam que seria. Sim. O William Gibson, ele descreve o indivíduo cyberpunk como um marginal, né? Que sobrevive na periferia da sociedade, mas que tem um conhecimento acima da média dos usuários, né? E por isso as corporações acabam se submetendo aos serviços dele para atividades perigosas e ilegais que um profissional qualificado geralmente não aceitaria, né? E aí, nessas situações, o marginal pode ver a chance de passar a perna na corporação, né? Não por uma questão ética, porque ele não tá nem aí pra ética, né? O indivíduo cyberpunk, ele não quer mudar o sistema, ele quer sobreviver. Que nem o Mike Pondsmith diz, né? Cyberpunk não é sobre salvar o mundo, é sobre salvar a si próprio, né? Mas, na tentativa de salvar a si próprio, o indivíduo cyberpunk acaba muitas vezes levando o caos ao sistema, né? O problema é que nem eu falei, no Japão, o indivíduo cyberpunk em potencial tá muito velho, né? Ele não tem mais energia para levar causa ao sistema e muito menos domínio da tecnologia, né? E essa é uma tendência que a gente vem vendo no mundo todo também, né? As populações... O vídeo é sobre o quê? Japão é uma distopia cyberpunk no mundo real. Ele tá fazendo basicamente falando sobre o que foi o pensamento cyberpunk quando ele foi criado na época, não é? E como esse assunto é hoje em dia, e como a sociedade hoje em dia vê isso, e se dá para chegar nisso hoje em dia de novo ou não, e o que mudou com relação à visão dessa de cyberpunk, da época que ele foi criado para hoje em dia, né? Como era visto e como é visto hoje em dia. Vem envelhecendo e os sistemas de pensão não estão dando conta da demanda, né? E aí os idosos acabam tendo que trabalhar até o fim da vida ou tendo que morar na rua por falta de dinheiro. Isso é um shopping ali em Caxias. Tem um shopping ali em Caxias igualzinho isso aí. O trabalho infantil vem se tornando cada vez mais comum, né, para suprir a falta de mão de obra. Então, talvez o cyberpunk do século XXI não seja tão violento quanto dos anos 80, mas isso não quer dizer que ele seja menos miserável, né? As contradições mudam de lugar, mas não desaparecem, até porque pode ser mais violento social depende delas, né? Online, não... Agora, também, né? Não junto com o low life, o outro pilar do cyberpunk é o high tech, né? O cyber do cyberpunk. Tóquio é uma das cidades mais tecnológicas e conectadas do mundo, né? A parada do cyberpunk é que ele tenta demonstrar que esse avanço tecnológico ele não alavanca as condições de vida por si só, né? Muito pelo contrário. A alta tecnologia é usada para perpetuar ainda mais as contradições da sociedade, né? O William Gibson diz que a rua encontra sua utilidade para as coisas, né? Ou seja, cyberpunk seria sobre como as ruas se utilizam da tecnologia para sobreviver, além, lógico, de como as corporações se utilizam da tecnologia para se perpetuar no poder, né? Aqui no Japão são comuns aquelas máquinas de venda automática, né? Chega a ser até uma marca registrada do Japão, o bagulho tem... Mas tem aí, né? Agora, lá no bairro de Kotobukicho, por exemplo, né, em Yokohama, que é conhecido por ter uma concentração grande de moradores de rua, grande parte dessas máquinas de venda nesse bairro específico, ao invés de vender suco e refrigerante, elas vendem bebida alcoólica e cigarro, né? E isso é extremamente incomum em outras regiões da cidade. Por que será? Por que será? Né? Por que será que nos bairros mais pobres eles botam cerveja e cigarro e nos bairros outros só tem bebida normal, refrigerante, suco e tudo mais, né? Por que será, né? Acho que esse é um bom exemplo de high-tech low-life, né? Você tem a tecnologia das máquinas de venda aplicada de forma a perpetuar as contradições da sociedade, né? Ao invés de tentar resolvê-las, né? Porque aí, lógico, os moradores de rua acabam gastando o pouco que eles têm ali nas máquinas de bebida e cigarro, né? E isso acaba produzindo vício e um monte de problema de saúde e tudo mais, né? Na verdade, o Japão é um lugar perfeito. Acontece, eles se matam bebendo a cara, se matam fumando, que nem um negócio,
que é o pouco dinheiro que eles podem gastar nisso, e aí eles morrem e pronto, resolveu o problema da sociedade, que seria os moradores de rua. É uma bosta mesmo, cara, meu Deus do céu. Feito para tentar entender como as corporações têm poder sobre a sociedade e, consequentemente, sobre o indivíduo, né? Tanto que o próprio gênero cyberpunk foi inspirado pelo capitalismo japonês dos anos 80, né? Até o final da Segunda Guerra, no Japão existiam os Zaibatsu, né? Que eram conglomerados industriais e financeiros gigantescos que serviam o Império do Japão, né? Os Zaibatsu, além de serem responsáveis por todo o desenvolvimento industrial do Japão durante o Império, eles também fabricavam todo o material militar para o exército imperial, né? Durante as guerras aí que o Japão se meteu. Ou seja, o Império era totalmente dependente dessas corporações, né? E isso fazia com que elas adquirissem um puta poder político, né? Só que quando o Japão perdeu a Segunda Guerra, os Estados Unidos começaram um processo de desmilitarização do Japão, né? No começo a ideia era acabar com todos os Zaibatsu até para favorecer o livre mercado, né? Pra caralho. Mas com o tempo os Estados Unidos perceberam que a economia japonesa era tão dependente dessas corporações que se eles simplesmente acabassem com todas elas, o Japão ia falir, né? E os Estados Unidos não queriam que o Japão falisse, porque senão ele ia ficar vulnerável à influência da União Soviética durante a Guerra Fria, né? Então os caras basicamente mexeram um pouco na estrutura e mudaram o nome dos Zaibatsu, né? Hoje eles se chamam Keiretsu. A Mitsubishi, por exemplo, é um deles, né? Como vocês sabem, hoje em dia a Mitsubishi não produz mais material militar, né? Mas essas corporações, elas são tão grandes e têm tantas subsidiárias, né? Que é difícil ter noção do quanto elas influenciam na nossa vida aqui no Japão. Se você prestar atenção, talvez você note que o ar-condicionado do teu apartamento é da Mitsubishi, tanto quanto o carro que está na tua garagem, né? E se você for atrás, talvez você acabe descobrindo que o posto de gasolina onde você abastece o seu carro também é uma subsidiária do grupo Mitsubishi. E o mais bizarro de tudo é quando você percebe que o banco onde está todo o seu dinheiro, e que inclusive foi onde você fez o empréstimo para poder comprar o seu carro, também é da Mitsubishi. Assim... Ou seja, monopólio. Não é monopólio, que tem várias empresas assim, né? Mas é tipo, poucas pessoas controlando muita coisa, né? Como a escada rolante que você sobe no shopping, ou o elevador que você pega todo dia para chegar no teu escritório no trabalho, tá ligado? E quando não for a Mitsubishi cuidando de algum aspecto essencial da sua vida, vai ser alguma outra mega corporação, né? Sony, Toshiba, Nissan, Panasonic, né? Vieram de alguma família. E em alguns casos, essa influência na tua vida é tão grande que as corporações acabam alterando você, né? A sua personalidade. Às vezes elas acabam moldando o comportamento de uma sociedade inteira. Olha as pessoas que só compram Apple. Pessoas que não conseguem, eu não consigo ter outro celular. Ai, é muito... Se não for iPhone, não dá, é muito ruim. A pessoa tá tão intrínseca na cabeça dela que aquilo ali foi tão posto, capitalismo na cabeça dela, que o iPhone é, meu Deus, que ela não consegue. Ai, o Android é muito ruim. Pega um Android, tipo o meu, que é um Xiaomi 13. É a foto melhor que a do último iPhone que saiu. A foto, o vídeo, é tudo muito melhor. A bateria dura 2 dias. Tudo é maravilhoso, mas não. Preciso não, porque o iPhone é muito melhor. Lavagem cerebral na pessoa, tá ligado? Bizarro. Que nem a Toyota fez, por exemplo, né? Hoje a Toyota é a maior empresa do Japão, né? E a partir lá do final da Segunda Guerra, a Toyota desenvolveu o sistema Toyota de produção, que ficou conhecido popularmente como Toyotismo. O Toyotismo nada mais é do que um método super organizado, né, e automatizado de produção. Existiu o Fordismo, né? Na época da Revolução Industrial existiu o Fordismo e depois foi substituído pelo Toyotismo, né? Que tem o objetivo ali de aumentar a eficiência nas linhas de produção das fábricas da Toyota, né? Acontece que esse método se mostrou tão lucrativo, mas tão lucrativo, que todas as outras grandes indústrias do Japão passaram a utilizar dele também, né? E com o tempo, todas as grandes indústrias do mundo acabaram de alguma forma sendo influenciadas pelo Toyotismo, não só de Japão, carro, né? Todo tipo de empresa, Japão, essa influência... todo tipo de empresa que dá para automatizar, automar as coisas de algum modo, se utiliza de Toyotismo para fazer a produção da empresa de modo geral. Isso não é só para carro, tá? Foi tão forte, lógico, né? Tudo isso em conjunto com outros fatores sociais e culturais e tudo mais, né? O usuário de iPhone é tudo alienado. Eu não tenho nada contra quem usa iPhone, mas usa porque... Não, a pessoa pode falar assim, eu prefiro o iPhone porque eu gosto mais de como ele é, da interface, de como ele funciona, eu prefiro. E aí é gosto pessoal. É gosto pessoal, você prefere o iPhone, mas você vai falar não, porque não, os outros são ruins,
Ah, não, porque não dá pra mexer no outro. Não dá, é muito forte. Novamente, vamos supor um mundo que iPhone não exista mais. Daqui a um ano não tem mais iPhone. Você não vai ter mais telefone, então. Você não vai comprar outro celular. Você não vai comprar um Android, então. Sabe? As pessoas são muito extremas. Ah, não, porque os outros celulares são ruins. Só Android que presta. Cara, tem uma cultura inteira nos Estados Unidos, tá? Tem uma cultura inteira nos Estados Unidos de mina que não namora cara que tem Android, pô. Elas acham que cara que tem Android é fudido, pô. O cara pode ser, tipo assim, o último Samsung que saiu, caro pra caralho, mais caro que o iPhone. O último Samsung, aquele que dobra, que abre. Ah, mas não é um iPhone, então eu não fico com cara porque não é um iPhone. Ah, porque quem tem iPhone é fudido, quem não tem iPhone é fudido. Existe uma cultura inteira nos Estados Unidos disso, vocês estão ligados disso, né? Tem gente nos Estados Unidos que tem vídeo disso, você pode procurar no YouTube, tem vídeo disso, de mina falando, tipo assim, perguntando pra pessoa, tipo assim, o que que você acha de, o que são red flags aí? Tipo assim, sinais pra você não ter relacionamento com um cara. A primeira coisa que a mina fala é, se ele não tiver um iPhone, se ele tiver um Android, não dá pra ficar com um cara se ele tiver um Android. Aí eu fiquei tipo, mano, tá, e aí o cara que tem um Android, tá, e é o dono da, sei lá, alguma empresa da Ferrari. E aí só que ele tem um Android, então você não vai ficar com o cara porque ele tem um Android, porque ele é um fudido porque ele tem um Android. É uma cabeça assim, Estados Unidos é todo mundo alienado, né? Estados Unidos é país de maluco, pelo amor de Deus. Novamente, se for pelo gosto pessoal, não, eu gosto da interface do iPhone, eu gosto como ele funciona, show. Agora, não, porque não dá, né? Porque quem não usa iPhone, eu não sei. Os outros não são tão bons quanto o iPhone. Comprovadamente, cientificamente, que tem celulares melhores que o iPhone, porra. Meu celular, novamente, tem uma câmera muito melhor que a do iPhone. Foi quase o mesmo preço do iPhone também, meu celular, mas não vem ao caso. Mas ele é muito melhor. Grande parte das vezes conversei com gente que usa iPhone, a pessoa falava que só usava iPhone porque os outros celulares são péssimos. E nem se comparam ao iPhone. É, exatamente, né? Isso aí é o tipo de gente que você tem que... Cara, alguém falou isso pra você, você vai pro outro lado, você vai embora. Você nem conversa com essa pessoa, você fica, ai meu Deus do céu. Meu Deus do céu, você nem dá papo. É o tipo de gente. iPhone pega preço, tá preço de moto? Caralho. Assim, o meu telefone, vou falar o preço do meu telefone. Meu telefone em Portugal, ele custou 800 euros, tá? 800 euros. É caro, tá? É muito caro pra um telefone. Eu acho caro. É um Xiaomi 13. Aqui no Brasil, ele tá custando uns 7 mil. É o preço do iPhone, basicamente, eu acho, né? Acho que o iPhone tá por aí, por esse preço aqui no Brasil. Mas assim, é o preço do iPhone em Portugal. O preço do iPhone em Portugal era isso. 800 mil euros. Mas aí... Eu não vou falar que o iPhone é... Se for falar tecnicamente, sim, o meu telefone é melhor que um iPhone. Tecnicamente falando, aspectos técnicos, meu celular é melhor que um iPhone. Ele tem aquele carregamento de negócio, ele tem aquele carregamento inverso, sabe? Ele carrega, se eu botar alguma coisa em cima dele, ele carrega outra coisa que tá em cima dele. A câmera é boa, a bateria é boa, a tela é absurda. Tecnicamente ele é melhor. Mas por um gosto pessoal, ele pode não ser. Alguém que usa iPhone vai tentar mexer no meu celular e vai falar, prefiro mexer no iPhone. E tá tudo bem. iPhone novo, você tá louco, tá 11 mil. Tá 11 mil? Agora, felizmente, passou o negócio do imposto único, né? É bom que ajuda, vai ajudar, né? Até o final do ano as coisas melhoram bastante com esse imposto único. É igual ao de Portugal. Vai ser o IVA agora, né? É igual o imposto que tem em Portugal. É o imposto variável sobre alguma coisa. Imposto sobre valor agregado. Acho que é isso. Isso em conjunto com outros fatores sociais e culturais e tudo mais. Por isso lugar aí pra tirar umas fotinhas. Mas o toyotismo foi tão forte aqui no Japão que o método de produção da Toyota transbordou para além das fábricas, né, e passou a ser aplicado indiretamente nos escritórios, no sistema de ensino, né, e em toda a sociedade. Passou para tudo. Esse é um dos grandes motivos dessa cultura japonesa de trabalho excessivo, né, de organização, da disciplina, essa burocracia que é tão evidente em toda a sociedade japonesa, né? O japonês é maluco, assim como também a lealdade às empresas, né? Isso de trabalho, japonês, de viver pela corporação e trabalhar a vida inteira para uma única empresa, né? Quase como se fosse um clã, uma família, né? Manguá sem chacara, fica doidão, bêbado. Os Zaibatsu, no caso, lá na época pra relaxar. Depois segunda-feira trabalha de novo. Corporações verticais, né? Familiares. Então, esse legado se propagou desde lá. E essa influência das corporações na sociedade japonesa é extremamente explorada pelos autores cyberpunk, né? O William Gibson mesmo chama as corporações japonesas de Zaibatsu nos livros dele, como se no futuro elas voltassem a existir exatamente como eram no Império. A diferença é que as Zaibatsu do futuro já perceberam que elas não precisam servir o Estado, né? Elas que produzem tudo, então é o Estado que é muito mais dependente delas do que o contrário. Agora, ao invés de fazer uma revolução, né, e tomar o poder de uma vez por todas, as corporações mantêm a figura do Estado ali, né, parasitando, e utilizam dele como uma espécie de bode expiatório, né? Assim, exatamente. É por isso que a gente não pode ficar
Privatizando empresa, gente. Basicamente ele fez uma explicação do que é aqui, porque a gente não tem que privatizar as coisas. Que as empresas viram donas de tudo e o governo fica refém de empresa. E aí quem manda num país não é o próprio país, são as empresas que têm mais poder. E aí fode o rolê, não é? Ao invés de se revoltar contra as corporações, se revolta contra o governo por não compreender a real hierarquia da sociedade, tá ligado? E até por consequência de tudo isso, né? Do excesso de trabalho, de uma sociedade extremamente individualista e tecnológica que aos poucos vai eliminando o fator humano da equação de valor, a gente acaba vendo alguns fenômenos empreendedores desesperados, né, na tentativa de gerar consumo, né, de girar uma economia mecanicamente estagnada, e isso acaba produzindo uns negócios que parecem que realmente saíram de algum conto do Philip K. Dick, tá ligado? Recentemente uma empresa chamou a atenção aqui no Japão por ter lançado um curso de sorrir. Segundo eles, todo mundo ficou tanto tempo usando máscara durante a pandemia que os músculos do rosto atrofiaram. E essa empresa está ensinando os japoneses a sorrirem de novo. Outros que estão fazendo sucesso são aqueles caras que alugam eles mesmos para não fazer nada, né? Você simplesmente contrata um japonês para te acompanhar no supermercado ou no banco, ou seja lá onde for, tá ligado? Ele não fala nada, ele não faz nada, no Japão. Só pra te acompanhar. Só fica atrás de você igual um pet para você não se sentir sozinho. Queria arrumar esse emprego aí. É meio que uma evolução daqueles serviços que já tem há muito tempo aqui no Japão, né? De namorada de aluguel. Ainda, ele ia falar, ainda beijava na boca e fazia comida, pô. Até família de aluguel. Tem muitos idosos, principalmente, que para não se sentirem sozinhos em casa, eles contratam uma esposa, contratam um filho, será que eles me contratam? Um neto de com aluguel, certeza te contratam. Você é mó gato. Ficam lá, almoçam junto, vai ter que ele casar com você, tá pô. ligado? Ficam fingindo que mas são a gente vai ter um problema. Isso sem falar os hikikomori, né? Tem um vídeo só bastante sobre sorriso. No canal. Melhor que continue sendo só sorriso mesmo. São aqueles japoneses que pode se trocar de isolam em roupa. casa e passam a vida inteira muitas vezes dentro do quarto, né? Tem também aqueles casos peculiares de japoneses que se casam com personagens holográficas de anime, né? Esse também é outro exemplo perfeito de high-tech low-life, né? A alta tecnologia servindo para perpetuar a solidão e o isolamento social, né? Enfim, esses são alguns exemplos bastante distópicos do porquê o Japão é uma das principais influências para o cyberpunk. Mas enfim, nesse momento em que a gente vive agora, com a China assumindo essa liderança política antagônica aos Estados Unidos, é natural que os Estados Unidos se voltem para o principal aliado deles aqui na Ásia, que é o Japão, né? Esse ano o governo japonês anunciou o maior investimento militar desde o fim da guerra, né? Nesse momento, o investimento do Japão em armamento é o terceiro maior do mundo, atrás só dos Estados Unidos e da China, justamente. Pra quê? Não entendo, cara. E ao mesmo tempo, com o desenvolvimento das inteligências artificiais, né? Os Estados Unidos vem tentando aí a qualquer custo impedir que a China desenvolva chips. Cara, né? eu de vez em quando queria que o mundo inteiro entrasse em guerra com os Estados Unidos, tá ligado? Eu queria, na moralzinha, que o mundo se juntasse e falasse assim: vamos brigar com os Estados Unidos? Só porque eu queria, porque eu odeio os Estados Unidos. Queria mesmo, assim, queria. E aí iam ser dois cenários no final, né? O mundo ia acabar, ia ter bomba nuclear pra lá e pra cá, e o mundo ia acabar, ou o mundo ia virar um lugar melhor, porque a gente ia conseguir acabar com os Estados Unidos, todo mundo se juntando, né? Os Estados Unidos é um lugar muito bosta. O Japão e um monte de outros aliados dos Estados Unidos já sancionaram qualquer comércio relacionado a esses chips com a China, e os Estados Unidos estão investindo pesado no Japão e na Coreia do Sul para que eles consigam suprir completamente a demanda de chips aqui na Ásia, né? O cara acha mesmo que eles são... É até interessante, né? O quão descarado é esse melhor movimento. Que todo mundo. E a naturalidade com que a mídia trata o fato do mundo inteiro estar tentando boicotar o desenvolvimento de um país simplesmente para manter a estrutura atual intacta, né? Exatamente. Inclusive o Japão vem recebendo muito investimento estrangeiro recentemente, principalmente desde que o Warren Buffett passou a comprar um monte de papéis das empresas japonesas, né? Warren Buffett. A própria Mitsubishi teve uma alta já de 66% no valor das ações desde o começo do ano. E toda essa movimentação no mercado, né, na tecnologia, na geopolítica, tudo isso tem muito cheiro de cyberpunk, né? Que nem eu falei, a competição entre sistemas políticos e sistemas econômicos, né, acarreta num progresso científico e tecnológico muito grande. Só que diferente das bombas atômicas, a inteligência artificial e a biotecnologia, né, a engenharia genética, elas não trazem um perigo de destruição física iminente, né? E isso pode levar governos e corporações dos dois lados, né, a não se preocuparem tanto com as consequências éticas dessas invenções. E o cyberpunk trata exatamente de momentos como esse, né? Momentos em que, na sede por progresso, a gente acaba mexendo com coisas que a gente ainda não compreende muito bem.
Assim como durante 2 séculos a gente foi queimando combustível adoidado para só depois descobrir os impactos que isso causava no meio ambiente, pode ser que agora, com a possibilidade de hackear seres humanos, a gente acabe causando danos a nós mesmos que a gente só vai perceber daqui a 2 gerações. Elon Musk também podia dar um tropecinho aí, bater a cabeça e morrer, né? Porque a real é que seres humanos são algoritmos, né? Assim como inteligências artificiais. E a gente ainda não entende muito bem onde fica essa fronteira entre inteligência e consciência. Hoje ainda tem muita gente que defende que inteligências artificiais são só programação, né? Que elas só executam as tarefas que foram pré-definidas para elas, né? Mas como que você tem certeza de que você também não é exatamente isso, né? Uma máquina programada para sobreviver? E tudo isso que você chama de consciência, na verdade, é só um algoritmo sofisticado buscando por formas criativas de resolver um problema que foi pré-definido, que no caso é te manter vivo. E ao mesmo tempo, né, conforme a gente avança na compreensão do genoma e descobre que doenças podem ser evitadas por meio da biotecnologia, quem é que vai dizer para uma mãe que ela não pode alterar os genes do filho dela para impedir que ele tenha um câncer de cérebro nas primeiras 2 semanas de vida, tá ligado? Pois é, e depois disso, quem é que vai impedir que o Elon Musk vire a porra de um Neo Gengis Khan, tá ligado? Fazendo engenharia genética em 2 dezenas de filhos para que eles nasçam super inteligentes, super fortes, super resistentes e ainda por cima... A merda acontecendo, a merda acontecendo. Que eles estipular, tá ligado? E se todos os bilionários resolverem fazer o mesmo, né? Aí é que nem diz o Douglas Rushkoff, né? Quando a seleção já não é natural, não se aplica mais a lei do mais forte, sim a lei do mais rico. A gente vai parar num admirável mundo novo, né? Aí, né? Neo-eugenia fabricada em laboratório. Aí, né? Mas de um jeito ou de outro, eu acho muito interessante essas coincidências da história, né? O fato de olha que a pica pra onde está se caminhando. Disruptivas venham em ascensão assim ao mesmo tempo. E a tudo merda. Isso no momento em que as tensões geopolíticas vêm aumentando junto com a chance de uma catástrofe ambiental. Eu morra logo né? pra não ter que passar por essas coisas no mundo. Não tem que ser muito inteligente para perceber que tudo isso vai eclodir inevitavelmente em uma grande revolução logo em breve. Pra que as pessoas querem continuar vivas nesse mundo? Eu gosto de pensar que pra que as pessoas querem ter bom momento para se estar tudo... vivo, né? Poder ver a história acontecendo em tempo real e quem sabe não somente a história, mas algo muito maior. Mas ver a história acontecendo, mas de uma nova espécie. É melhor ler num livro depois, né? Sei lá também. A verdade é que aos poucos a gente vai ter que se habituar a olhar o universo com uma lente um pouco mais ampla, né? Chega um momento em que já não dá para desvincular os assuntos da sociedade do meio ambiente e nem o meio ambiente do cosmos. A história da nossa civilização até aqui tem muito pouco a nos dizer sobre o que está por vir, tá ligado? A gente precisa se abrir para a realidade de que nós somos primatas, né? Indefesos e que provavelmente existem no universo causas que estão muito além do que o nosso cérebro de mamífero consegue computar. E no fim, os átomos que hoje compõem meu corpo talvez venham a compor a placa-mãe do computador que vai produzir a consciência de algo muito maior do que eu. Então, de certo modo, que exagero também. Eu também vou estar lá. Ou não, né? Eu também vou ser essa coisa. Aí só me resta torcer para que a transição disso para aquilo seja rápida e indolor. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. E é nóis. Os vídeos do Bach eu assisto, né? Super contemplativos. Com esses assuntos todos muito sérios que ele fala, né? E tudo mais. Mostrando. Às vezes não, né? Às vezes ele é mais zoado, mas geralmente são esses assuntos mais sobre o mundo e tudo mais. Você acaba o vídeo e você fica. Caralho, eu tô vivendo muito errado. Ou tipo, pra que eu tô vivendo? Vai só dar merda no final. E é isso, tá bom? Caso você tenha visto esse vídeo aí no YouTube, tem na descrição aqui o link pra você me seguir lá na Twitch também, tá bom? Caso queira deixar um sub lá, conversar um pouco comigo, aparecer, dá um oi pro pessoal, aparece por lá, tá bom? É isso e tchau.